Olá a todos do canal, meu nome é Marcelo Santos, criador aqui do canal Alvo da Consciência. Seja muito bem-vindo a essa nova série que nós vamos começar aqui no nosso canal, no qual vamos falar aqui sobre mitologia, vamos falar sobre teologia e vamos falar também sobre ciência. E ao decorrer dessa série nós vamos perceber até que ponto a mitologia está ligado com os escritos da Bíblia, o que é que tem a ver com a ciência moderna que nós temos hoje. Quando vamos falar de ciência, temos que entender que vamos falar aqui sobre física quântica, que é uma ciência bem ampla que nós conhecemos e que nos ajuda a entender vários fenômenos que acontecem nesse nosso universo. E eu estou usando aqui a Bíblia de Estudo da Reforma. Você está dando para ver aqui? E a pergunta que eu faço, será que tudo que está escrito aqui é original ao escritor que escreveu, ou ela vem de contos, de mitos, de mitologia muito mais antiga do que essas escritas? É isso que nós vamos ver na sequência de vídeos e também falar sobre a ciência, a física moderna que nós temos nos dias de hoje. Mas antes mesmo de começar, eu quero fazer pelo menos um resumo aqui de cada estudo que nós vamos falar aqui. E vamos começar primeiro falando sobre a mitologia. O que quer dizer a mitologia? O que vem a ser essa palavra mitologia? Em primeiro lugar, a mitologia, ela tem um papel fundamental na construção de uma civilização. E ela procura explicar várias indagações feitas pelo ser humano em toda a sua existência. Como, por exemplo, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou. E todas as mitologias que temos na história, ela tentava explicar os fenômenos naturais que para eles não eram conhecidos, e toda a origem do mundo, como que o mundo surgiu, como que foi, quem foi o criador, quem são as criaturas, como que isso foi se desenrolando dentro da mitologia de cada povo que existe nesse planeta. Então, como resumo, a palavra mitologia, ela vem do grego, que significa história do povo. Então, como eu disse aqui, ela vem do grego. O que é que não vem do grego, né? Ela vem do grego, essa junção de duas palavras, mito e logia. Então, mitologia, o estudo sobre os mitos, ou seja, o estudo sobre os mitos. Então, observe que em todas as mitologias, você vai encontrar, primeiro, a história do bem e do mal, sobre a vida, sobre a morte, sobre animais, sobre a natureza, universo, Deus, deuses e semideuses. Então, em suma, a mitologia nos ajuda a compreender e entender como tudo existiu e como tudo ocorreu, a história do povo. É por isso que eu aprecio a mitologia. E quando eu falo que aqui dentro do livro sagrado chamado Bíblia e outros livros também sagrados de outras religiões, quando nós encontramos aqui a mitologia, não é que eu quero demonizar, ou não é que eu quero rebaixar, ou não é que eu quero falar de uma forma pejorativa uma história. Não, de forma nenhuma, porque a mitologia, ela tem esse papel de nos ajudar a compreender como tudo aconteceu. Mas para você que é cristão e acredita que a Bíblia é o único livro que fala de criação, você está enganado, porque a mitologia, ela antecede a Bíblia em milhares de anos atrás, que já falava da criação. Tanto é o que está escrito na Bíblia, ela veio de origem da mitologia. Então, quando se fala de mitologia, né, alguma pessoa pode querer entender de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, mas quando você estuda a mitologia com a mente holística, né, uma mente mais plena, fora
no sistema religioso, você passa a ter então uma compreensão muito maior, mas não de uma forma pejorativa, mas apreciando o mito que está na boca do povo de todo o planeta e que nos ajuda a compreender a origem do universo, a origem de todas as coisas. Esse então é um pequeno resumo para falar aqui sobre a mitologia. Então o segundo ponto importante aqui é falar sobre a Bíblia, ou seja, a teologia, porque nós vamos falar sobre mitologia e teologia e história que encontra na Bíblia. Então vamos definir o que é a palavra teologia, que a maioria das pessoas não observa, uma característica que ela tem e nunca ninguém fala. E eu quero falar aqui agora sobre isso. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que a teologia, ela não é original do mundo cristão. Ou seja, ela não tem origem dentro do mundo cristão. Até a palavra teologia, ela vem anterior ao cristianismo, anterior ao catolicismo e muito anterior ainda. E ela faz parte da filosofia grega antiga. E o contrário, o oposto do que a maioria pensam, que a palavra teologia, ela é um estudo sobre Deus, que tel significa Deus, estudo significa, a logia significa estudo sobre Deus, mas na verdade, etimologicamente, por que eu falo essa palavra etimologicamente? Porque quando você vai entrar para estudar etimologia, a etimologia ela vai estudar sobre a origem de uma palavra. Essa que é a função da etimologia. Quando uma palavra foi escrita e para qual propósito ela foi escrita. Então, com a teologia, com a palavra teologia não é diferente. Ela não tem origem no mundo cristão e ela não significa um estudo sobre Deus de uma forma singular, referindo-se apenas um ser. A palavra teologia, ela foi aplicada primeiramente para falar sobre estudos sobre os deuses. E eu vou continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Então, como todos nós sabemos, é mais uma palavra que vem de origem grega. E se nós pegarmos aqui, as palavras gregas teos e logia, que vai falar origem sobre Deus, ela tem origem dentro da filosofia do grande filósofo chamado Platão, que foi ali o primeiro filósofo a usar esse termo dentro do seu entendimento e dentro da sua filosofia. Platão, esse que foi considerado um dos melhores, dos principais pensadores ali da Grécia Antiga, que é datado aí cerca de 500 anos antes de Cristo, observa bem, 500 anos antes de Cristo, e até mesmo muitos dos seus conceitos existem aqui dentro, é que muitas pessoas não param para estudar nem para analisar. Muitos dos conceitos de Platão, de Sócrates e de muitos outros filósofos também têm os seus conceitos aqui dentro das Escrituras. Como no caso de Platão, Sócrates, Aristóteles e muitos outros que deixaram grandes contribuições da sua filosofia e que foram adaptadas também em várias partes do nosso planeta. E esses personagens antecedem a Jesus, antecedem os apóstolos, antecedem a igreja e antecedem a escritura da Bíblia também, que deixaram ali um legado de conhecimento que são estudados até os dias de hoje, e eu tenho certeza que isso não tem como negar. Então, no caso de Platão, o Logos, ele tinha um sentido totalmente filosófico, intelectual e racional. O Logos. Não sei se você lembra dessa palavrinha Logos. Se você abriu a Bíblia lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, você já vai observar ali o quê? E se a gente pronunciar esse texto em grego, vai sair assim, Enarque em Rologos, Kai Rologos em Prostonteon, Kai Theos em Rologos. Esse é o Logos que o Platão está dizendo, de origem grega, Logos, palavra, verbo, a discussão que ele disse que ele teria que ter de forma racional. Ou seja, esse Logos, o Logos que Platão falava, era um Logos filosófico e um Logos totalmente racional. Agora também o sentido grego chamado theos, mas a qualquer ser transcendente ou divindades, não apenas a um único Deus, como é usado
por teólogos cristãos, mas ela foi aplicada desde o seu início ao conhecimento dos deuses. Então, quando nós falamos de filosofia grega, nós estamos falando de politeísmo, ou seja, uma adoração ou uma aceitação a vários deuses. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e eu falar sobre Thor, por exemplo, o grande Deus ali com um grande martelo mágico na mão, que faz parte da mitologia nórdica. Se eu falar também sobre Odin, que é um dos maioral ali da mitologia nórdica. Se eu falar também alguns outros deuses da mitologia grega, por exemplo, Zeus, Hera, Poseidon, eu estou falando o quê? De teologia. Isso é teologia. É quando nós estudamos divindades que transcendem a nós. Isso é teologia, estudar a origem ou estudar sobre as divindades, e não apenas uma única divindade. E até mesmo dentro dos deuses cristãos, né, porque muitas pessoas acreditam que o cristianismo ele é apenas um Deus, mas vários deuses cristãos, pegando do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vamos também usar a palavra teologia, que é estudo sobre as divindades. Mas só depois do quarto século, depois de Cristo, os padres católicos que escreveram a Bíblia que você tem aí hoje, né, eles começaram a usar o termo teologia aplicando-se ao monoteísmo. Ou seja, adoração a apenas um único Deus. Mas a partir do quarto século depois de Cristo, que os padres católicos começaram a usar essa palavra para definir apenas um Deus, mas etimologicamente ela quer dizer estudo sobre os deuses e a divindade. Então se encaixa muito bem com o tema que nós estamos falando aqui. E em terceiro lugar, nós vamos falar aqui sobre ciência. E falando sobre ciência, nós vamos ter que falar sobre a física quântica, a física que explica quase tudo sobre os fenômenos que aconteceram e também acontece dentro desse nosso universo, que foi tentado provar por vários povos através da mitologia, através de escritos de livro sagrado. A ciência ela tem também a sua contribuição para que possamos entender o princípio de muitas coisas. Só que a ciência ela é um pouco diferente, ou seja, muito diferente da mitologia, porque a ciência ela depende de materiais, ela depende de provas, ela depende de testes, ela depende de repetição de teste para chegar um resultado sólido, um resultado preciso para tentar explicar alguma coisa. Mas quando nós temos uma mente holística, uma mente que não está presa a um sistema religioso, nós conseguimos entender o que a mitologia quer dizer, nós entendemos entender o que os livros sagrados, não apenas esse, mas vários outros livros sagrados queriam dizer há milhares de anos atrás, e nós podemos também entender o que a ciência quer nos passar através de estudos e pesquisas. Então, para você entender a mitologia, para você entender a Bíblia, não precisa de provas concludentes. Algumas provas existem? Sim, mas você não precisa 100% das provas. Agora, para entender a física quântica, não. Aí ela vai procurar evidências e prova para tentar atestar alguma coisa. Mas será que a gente consegue também fazer com que o estudo científico corrobore com os outros fatos históricos ou mitológicos do mundo que houveram em todo o nosso mundo, em todo o nosso planeta? É claro que um religioso, por ser religioso, ele não vai conseguir harmonizar os textos. Um cientista, de repente, aquele cientista que depende de um contrato, que depende de uma instituição, que depende de seguir um código de conduta, que depende de tantos contratos, talvez ele não vai aceitar a mitologia diretamente, porque ele tem compromisso com a sua instituição, e também os cristãos também não vai, de repente, concordar com a mitologia. Mas quando você não tem uma mente presa a nenhum desses sistemas, você consegue ter uma mente mais holística e consegue balancear e compreender o que a mitologia disse, o que os livros sagrados dizem, mas nós estamos estudando especialmente a Bíblia Sagrada, e o que a ciência diz a respeito sobre a criação do universo, a criação do mundo, o bem, o mal, a natureza, os animais e a origem de tudo.
Então, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilha, curte aí, dá um joinha, dá um like, ajuda o nosso canal, porque nós vamos passar assuntos interessantes aqui. Hoje estou fazendo aqui a introdução desse vídeo, mas nos próximos vídeos nós vamos começar a falar então exatamente na criação, ali Gênesis capítulo 1, versículo 1, comparar com a mitologia e ver qual é a forma que a ciência coloca sobre a criação de tudo e vamos ver se nós conseguimos harmonizar. Então você vai perceber que a Bíblia, tudo que está aqui da Bíblia, não significa que tudo é original de revelações de um ser divino para um determinado ser humano, mas você vai perceber que povos muito antigos, que eram politeístas, também tiveram vários insights a respeito da criação do mundo e do universo.